Quando aparecer a tela completa, vocês avisem, por favor. Já apareceu, professor. Ok. Então, na cartografia, a gente vai ter exatamente as informações que a gente necessita para se orientar em relação ao nosso planeta. Mas o que nós temos hoje é vários sistemas, né, de informação via satélites também, que fazem com que a gente tenha as coordenadas e orientações de localização do desenho, do projeto que a gente está fazendo dentro de um terreno. Onde é que está situado esse terreno? Qual sua localização em relação ao planeta Terra, né? Como é que a gente situa ele lá? E aí, com a ajuda dos satélites, hoje a gente consegue ver exatamente o ponto desse projeto nosso em relação ao planeta Terra. Então, ele vai fornecer informações próximas de um determinado local, utilizando pontos de referência próximo do horizontal, né? Ele não é completamente em cima do horizontal, mas o satélite ele aproxima ao máximo. Ele tem uma diferença, às vezes, de 6 metros, 5 metros acima. Também ele vai localizar em relação a alguma construção já existente, como, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, em frente à padaria, à esquerda da borracharia, próximo ao ponto de ônibus do conjunto tal, então, próximo à linha do trem. Isso são coordenadas que a gente pode dar em termos de informações de situação de algo já concreto que exista e que seja conhecida, né? Um ponto conhecido da rua, do bairro, da cidade. Poderíamos dizer, em Santana a gente sempre usa, onde é que a gente vai se esperar? Aí na Praça da Bandeira, né? Aquela praça principal onde tem ali aquela praça de alimentação. Então, é um ponto de referência na cidade. E dentro daquele bairro do Monumento, fica em que lugar? Sei lá, fica por trás dos Chocantes, fica atrás daquela escola, ou fica do lado do correio, tá? Então, essas são referências que a gente tem em relação à cidade que precisam estar colocadas para que facilite a chegada de qualquer pessoa que vá trabalhar nesse ponto de referência e também para que a gente tenha uma determinação em termos de orientação na Terra, principalmente entre leste e oeste, para que o arquiteto, o engenheiro, o zootecnista, o agrônomo, sei lá, que qualquer engenheiro, qualquer obra, qualquer projeto, eles possam utilizar esse espaço, utilizando também a iluminação do sol, os ventos e tudo mais, pôr do sol, nascer do sol, os ventos, orientação de janelas, tudo isso está diretamente ligado ao posicionamento da obra dentro do terreno. Voltando um pouquinho, os povos antigos se orientavam através de elementos naturais como os astros. Então, dentre os astros, os mais utilizados era o Sol e as estrelas, que o Sol também é uma estrela, né? Mas o nosso Sol, que é uma estrela mais próxima, e as estrelas em geral. Um dos primeiros referenciais de orientação pelo homem costuma-se dizer que o Sol nasce e se põe, nasce a leste, né? Onde tem o mar, a gente aqui, até para o Brasil, como a gente tem a praia, a gente tem esse referencial também ao leste, nascer do Sol é sempre no lado do mar, e a oeste, onde é o contrário do mar, praticamente, né? É claro que o mar ele tem baías e tal, que dá uma modificada em relação a isso, se você está diretamente na praia. Mas, com um pouco mais de distância, a gente tem uma certeza de que aquele lado que está o mar é o leste, é onde o sol se nasce. E o lado contrário é onde o sol se põe, que é o oeste. Mas aí, essa informação ela em alguns momentos ela é meio errada porque o Sol, de acordo com o período do ano, ele vai se deslocar aqui para a gente de um lado para outro um pouquinho, né, alguns graus acima para o lado de Nordeste ou a sul, lado de Sudeste. Então nós temos um deslocamento também de Sol. Então ele em alguns momentos é completamente correto, mas em outros momentos fica um pouquinho deslocada, tá? Mas a gente tem uma ideia de onde nasce o Sol e onde se põe o Sol. Naquela direção ali a gente sabe que tem leste e oeste. E a gente tem uma noção também da direção do norte e do sul, não é isso?
até pela nossa posição geográfica, qual o estado que está ao nosso norte, né? Qual a capital? Se ela está ao nosso norte, o estado de Pernambuco, por exemplo, está ao nosso norte, a gente sabe que o lado de Pernambuco é norte, e é ao sul, é o estado de Sergipe. Então, o lado que tiver o estado de Sergipe é o nosso sul de Alagoas. Então, nisso a gente já tem orientação mínima, né, básica. Mas quando a gente viaja para algum lugar, a gente vai numa estrada, ela vai para um lado, vai para outro, faz várias curvas. Então, no final, a gente não sabe onde é que está, né? Se está indo para norte ou para sul. Às vezes a gente acha que está indo na direção do oeste, mas aí tem várias curvas que colocou você a estrada completamente para a direção sul, e depois é que vai contornar para ir para o oeste. Eu estou indo de Maceió para Delmiro, por exemplo, em vários momentos, se você botar o GPS, você vai ver que você está indo para norte, depois está indo para oeste, depois volta para sul, e assim vai, porque a estrada ela não é reta, ela tem várias curvas e esses contornos de propriedades e acidentes geográficos que vão determinando essa direção. Então, se a gente está numa estrada dessa que está indo para sul e a gente está com destino no oeste, mas está indo para sul, e o seu terreno está lá, então preciso saber, nesse ponto aí, onde vai se construir qualquer obra, qual o direcionamento de norte, sul, leste e oeste. E aí na construção rural, é muito importante porque a gente sempre tem que observar onde é o nascer do sol, onde vai esquentar, onde vai ter luz solar durante todo o dia, no horário mais quente, onde é que deve estar o sol em relação à construção, para que a gente proteja os animais daquele momento do sol mais quente, de 10 até 2, 3 da tarde, os animais vão ficar completamente no sol. Então, a gente, como tem um clima muito quente, é interessante que entre luz em alguns momentos, mas em outros momentos a gente tem a sombra. Então, essa localização ela passa a ser muito importante em relação a isso, porque a gente pode fazer uma obra que vai passar a tarde inteira no sol. Já pensou uma criação de frango no sertão que passa a tarde inteira com o sol dentro do galpão? Então, vai cozinhar os frangos, né? Vai sair já tudo cozido. A ideia é, então, que a gente tenha essa informação muito importante, que é fazer com que nos horários mais quentes os frangos não levem essa insolação direta a tarde inteira, mas tinha momentos que haja um pouco de insolação. Então, somente nos equinócios é possível localizar com exatidão o leste e o oeste. Então, nos extremos, né, de inverno e verão a gente consegue, mas nessas fases intermediárias de outono e primavera a gente tem um estado meio de deslocamento que a gente não tem um ponto referencial entre leste e oeste correto, exatamente pelo deslocamento do Sol. Como a gente está aqui numa região quase que tropical, né, a gente está a 8 graus de latitude, normalmente é muito pouco, então a gente tem quase uma latitude de equatorial. Com isso, a gente tem um Sol que nasce em um lado, ele passa por cima da nossa cabeça, praticamente lateralmente, e vai se pôr no outro lado. Mas isso não acontece no globo terrestre todo, né? Vocês sabem que nas regiões subtropicais, o Sol ele nasce em um lado do horizonte e vai, assim, digamos que o Sol ele nasce aqui e ele vai fazer apenas um contorno, uma meia-lua. Né? Ele não vai ter como aqui direto nós temos. Então, numa região subtropical, digamos que aqui seja a superfície da Terra, e eu estou aqui olhando, né, daqui para cá, eu estou olhando o pôr do Sol. Mas aí o Sol vai nascer aqui, ele vai vir até meio-dia, 2 horas da tarde, até aqui em cima, e a partir daí ele vai descer para o outro lado. Ele não faz como a gente aqui, que ele cruza por cima da gente, ele vai só lá no horizonte. Então, eu sei que aqui é nascer do Sol, aqui a gente está no meio-dia, até 1, 2 da tarde, e depois ele vai descer aqui do lado. Então, o Sol, poderemos dizer, do sul do Brasil para baixo, e no caso do final dos Estados Unidos, o Canadá, por exemplo, ele não tem uma distribuição de dia, como a gente tem aqui, o Sol nascendo na praia e indo para o outro lado, até no horizonte no oeste. Tá certo? Então, são formatos diferentes. Então, o formato que a gente vê aqui na região tropical de Sol
distribuição e deslocamento do Sol não é o mesmo formato que tem nas regiões subtropicais e polares. Já nos polos, a gente tem o quê? 6 meses o Sol, né? Se a gente estivesse morando no polo, a gente teria 6 meses, o Sol ia sair daqui para chegar aqui em 6 meses. Depois ele some e temos 6 meses de escuridão. Escuridão, e muito frio, tempestades frias, congela tudo. Então é muito difícil a vida desses 6 meses, né? Só aquele povo da neve mesmo consegue ficar, que fazem luz e tal, mas mesmo assim eles têm todo um sistema de calefação hoje em dia para poder sobreviver nesses lugares. Então, a distribuição, o deslocamento do Sol é diferente do nosso aqui. Esse desenho aqui a gente tem, por exemplo, aqui um desenho nós temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, no leste a gente vai ter aqui, né, o Sol, nascer do Sol, e aqui no poente, o oeste, a gente vai ter o pôr do Sol. Norte, a pessoa está virada aqui para o norte e o sul fica atrás. Então, se a gente sabe onde é o norte, aqui para Alagoas a gente sabe que é o lado de Pernambuco, sempre que a gente ficar para colocar a mão direita para o leste, o rosto para o norte, a esquerda vai indicar oeste, o poente. Isso aqui. Só que há um deslocamento da posição do Sol também durante o ano para a gente aqui. Ele vai nascer hora aqui, mas ele vai deslocando. Então, essa posição de poente também ela vai se deslocar um pouquinho. É isso que eu estava falando, que não é exatamente correto a gente dizer que aqui ou acolá, porque nós temos um pouco de diferença. Mas, no geral, para a gente vê o Sol passando por cima da nossa cabeça, né? Ele vai nascer, ele vai lá em cima e vai se pôr aqui, tá certo para a gente? Então, poderíamos dizer que é outro astro, né, que é utilizado, mas não é tão certo, né, a gente não se utiliza tanto, é a Lua, né? Ele segue os mesmos princípios de orientação pelo Sol, porque ele sempre vai nascer lá na praia, no leste, e vai se pôr, vai se esconder depois do outro lado, no poente. Só que a Lua, como ela acompanha, tem uma rotação mais rápida, a gente tem fases em que a Lua vai aparecer com um atrasozinho de alguns minutos, de 40 minutos, 60 até 60 minutos, por dia, né? Se hoje a Lua nasceu lá na praia, ela apareceu às 18 horas, no outro dia ela vai aparecer às 18h20 a 40 minutos de atraso depois do dia anterior. Então, isso faz com que haja uma certa diferença em termos de tempo, e em alguns momentos a gente tem a Terra na frente da Lua, que não dá para ter a visão da Lua completa, e outros dias, né, mas outros dias a gente vai ter a visão completa da Lua. Então, é um ponto de referência que é mais móvel, né? O Sol não, ele nasce todos os dias, no mesmo ponto, e se põe no mesmo dia. Quando é nublado, o dia chuvoso, que a gente não vai ver, mas ele vai estar lá sempre, né? A gente tem uma noção do que acontece, tá certo? Então, as direções de Lua e Sol, elas são praticamente a mesma. Quando a gente fala, então, em astros, a gente fala nas estrelas, fora o Sol, né? As estrelas que estão no firmamento, que aí a gente tem algumas constelações que são conhecidas no Brasil. Então, no hemisfério sul, nós temos o Cruzeiro do Sul, que é muito visível em todo lugar no hemisfério sul, e aí a gente tem ela como uma das constelações que indica, que não é muito visível também, né? Basta ter uma nuvenzinha que já encobre o Cruzeiro do Sul. Se você tiver uma cidade com muita iluminação, a gente praticamente não vê o Cruzeiro do Sul, só se vê mais em lugares mais escuros. Então, estende-se uma linha imaginária equivalente a 4 vezes e meia a sua haste maior, e abaixo de uma linha perpendicular até o horizonte terrestre, encontrando-se o ponto sul. Sua posição no céu depende do horário e no período do ano. E é outra dificuldade. Como a Terra está circulando, o firmamento ele vai ter
a Terra vai estar circulando, o firmamento ele vai ter um deslocamento, ou seja, ele é fixo, mas a Terra, com essa volta de translação ao redor do Sol, em alguns momentos a gente está numa posição diferente, né, de uma para outra, e o Cruzeiro do Sul, ele ora vai estar assim, ora vai estar assim, ora vai estar assim. Então, o que sempre vai estar apontando para o sul vai ser as estrelas que estão lá na base da cruz, né? Aqui nesse desenho a gente vê, né, um pouquinho, ó, hora no ano, a gente vai ter o Cruzeiro do Sul aqui. Alguns momentos no ano, o Cruzeiro do Sul vai estar aqui, mas veja que sempre esse trio aqui de estrela, ele está apontando para o sul. Aí, outro momento no ano, veja que está nessa posição, e outro momento nessa posição. Então, a gente não tem como dizer que é somente posição A, B ou C, mas ele pode estar nessa posição aqui, intermediária, vem até aqui e volta, né? E o que significa isso? É que o Sol, como ele está aqui parado, e a Terra está circulando, a gente está na Terra, que ora a gente está aqui nesse ponto, ora quando a Terra estiver aqui, a gente vai estar aqui, e ora estaremos aqui, e ora estaremos aqui. Então, se a gente fechar o esquadro, a gente vai ter três posições, ou nesse sentido, ou nesse, em que nós temos, em que quando a Terra está aqui, a gente está vendo dessa forma, quando estiver aqui, a gente estará vendo dessa forma, e quando estiver nessa posição, a gente estará vendo dessa forma. Então, são formas diferentes, ou visões diferentes que a gente vai ter. Então, é uma noção básica até para a gente se guiar, né, no geral. E aí, a gente tá, se eu quero construir um terreno aqui, então, pelo Cruzeiro do Sul, eu vou estar vendo que o Sul está nessa indicação aqui, tá certo? Então, nós temos aqui a formação, se vocês observarem, a formação de dois triângulos. Vamos dizer que a gente tem uma formação de um triângulo aqui e de outro triângulo aqui, tá certo? Então, nessa linha central, a gente teria a direção do sul. Bom, mas se eu não vejo a constelação, as três ao mesmo tempo, né? Eu vejo somente uma em alguma posição, tá? Então, sempre ela vai, se a gente indicar que essa linha aqui, ela vai cruzar aqui, a vertical dela vai estar sempre cruzando com o sul. É isso que o texto está falando, sempre em relação à vertical que vem a direção do sul. Bom, essas estrelas, elas são muito importantes para os navegantes, né? Então, as pessoas em alto mar, principalmente quem não tem GPS, muitos pescadores saem somente com a jangada e tem essas estrelas como as grandes amigas, né? Porque onde eles estiverem, eles vão saber que ali é o sul, então ele olhando de costa, aquele sul, ele vai saber mais ou menos onde vai ficar o norte, leste e oeste, e aí ele seguia. É algo muito vago, mas dá para ter uma noção, né? Bom, a gente não está no hemisfério norte, mas só para ter uma visão, né? No hemisfério norte, eles vão utilizar algumas outras constelações, como para encontrar o Polo Norte, a gente encontra o Polo Sul e encontra o Polo Norte, como a constelação de Ursa Menor, e também tem uma variação durante o ano, e também ficando de frente para essa estrela, fica-se em frente ao Polo Norte. Isso só é válido para o hemisfério norte, daqui a gente no hemisfério sul não tem essa possibilidade, embora a gente veja essas constelações, tá certo? Essa Ursa Menor a gente vê, mas a gente vê ela ao contrário do que estaria no Polo Norte. Quem está na região norte vê desse jeito. Aqui a gente vê ela como tivesse essas três estrelinhas aqui mais para baixo, né? É totalmente diferente a visão. Mas o que eles tiram? Que essa última estrela aqui, ela está sempre, abaixo dela está o sul, certo? A Cassiopeia também, ela tem essa linha aqui de estrelas que indica também o sul. Se você traçar mais ou menos uma linha aqui, você está indicando, foi um troncho,
que nós temos aqui o sul, tá certo? Bom, essa outra aqui, ela tem uma indicação do sul por essa corrente que nós temos aqui. A ursa maior, ela tem uma corrente que vai estar sempre indicando o sul, tá certo? Então, são formas para quem mora no hemisfério norte se guiar também, já que ele não veio o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul só é visto do hemisfério sul. Bom, e aí nós temos as formas mais modernas de orientação, né? Os meios artificiais de orientação é a bússola e o GPS. Bom, a bússola e o GPS, eles são importantes porque eles já mostram com mais certeza, né? É um aparelho que foi inventado há mais de 200 anos, mas ele tem os pontos cardeais verdadeiros e magnéticos. Então, nós temos aqui o norte, o sul, não é isso? O norte, o sul, o leste e o oeste. E nós temos os pontos colaterais, né, que são aqueles que são de influência desses dois. Então, norte com leste, então ficaria nordeste. Sul com leste, ficaria sudeste. Oeste com sul, ficaria sudoeste. E norte com oeste, ficaria noroeste. Então, nordeste e noroeste são diferentes, né? E sudeste e centro-oeste seria outra coisa. O sudoeste ou centro-oeste é chamado, tá certo? Então, nós temos aqui esses pontos cardeais, que são pontos de interseção e pontos onde há uma variação mais ou menos de 6 meses para se encontrar entre o norte e sul. A gente vai ter essa variação nas constelações, para as constelações, no caso, né? Nós temos essa rosa chamada pontos subcolaterais, que são chamados também de rosas dos ventos. E aí a rosa dos ventos, eles trazem, além dos pontos que a gente falou, né, dos 8, mais 4 pontos, que são intermediários. 4 não, mais 8 pontos intermediários. Então, nós temos o norte e o leste, aí nós temos o nordeste, e aí nós temos o norte do nordeste, o oeste do nordeste, o sul do o sudeste, o sul-oeste do sudeste, o centro do sudeste, e assim vai. Então, nesse sentido, a gente vai ter mais indicações em que posição exatamente estaria direcionado, tá certo? Bom, e um instrumento que foi utilizado, foi desenvolvido no século VII, e aí a gente, 1.300, usa mais há 1.300 anos, só que a bússola não tinha essas definições todas que nós temos hoje, né? Inclusive com GPS. Nós tínhamos o quê? Nós temos um norte, um sul, um leste e um oeste. E nesses pontos, no caso do leste, do oeste, o magnetismo da Terra, que é utilizado para fazer com que haja uma frequência da posição dessa agulhazinha que é magnetizada. Então, as grandes navegações inauguraram esse aparelho, né? Então, a bússola, ela facilitou as grandes navegações. A partir do século XII, século XII, o 12º século, nós tivemos, então, um dos instrumentos que fez com que houvesse um maior investimento em navegações com distâncias maiores foi a bússola, porque dava exatamente a direção onde se encontrava os pontos que eles queriam navegar. Então, a agulha imantizada, que aponta no sentido da orientação magnética da Terra, norte, ela dá uma direção sempre de norte e, no contrário, né, a direção de sul. Então, essa direção de norte e sul, ela não é uma direção verdadeira. Você sabe que a Terra, ela tem um eixo principal e ela tem um eixo magnético que tem uma inclinação aqui de 10
10 a 15 graus de inclinação. Então, a bússola trabalha com esse eixo magnético, ok? Então, do eixo magnético, ela vai dar um desconto, né? A gente tem que saber conhecer bem o instrumento, porque sempre é dado um desconto para saber o norte verdadeiro e o sul verdadeiro. Então, o norte magnético e o sul magnético, eles não são os verdadeiros, né? Mas eles dão a direção perfeita. Então, como a Terra ela tem exatamente as ondas magnéticas de norte e sul, né, o polo norte e o polo sul, então essas ondas magnéticas, elas são constantes e em qualquer lugar que você esteja, ela vai estar sempre apontando para o norte magnético e o norte-sul. E como é que acontece isso? É porque o núcleo da Terra e as fases, as camadas mais internas da Terra, ela é formada por minerais que mantêm essa estrutura e que criam um campo magnético ao redor da Terra que faz com que esse campo magnético dê a possibilidade de que essa agulhinha imantada ela seja atraída e mantenha sempre a posição em relação ao núcleo da Terra, em relação ao ímã, né, do núcleo da Terra. E essa magnetização também é responsável pela existência da internet, das ondas de rádio, de TV, de telefone, de GPS, de tudo. Tudo na Terra funciona em relação à eletrônica hoje, em termos de comunicação, tudo funciona em relação a esse núcleo estável da Terra, que se mantém sempre com essa imantização. Então, a gente tem aqui, no caso, o norte, desenho aqui, norte magnético, né? O polo positivo se encontra a alguns graus do norte geográfico, norte verdadeiro ou geográfico. O mesmo ocorre com o polo negativo em relação ao sul geográfico. Esse ângulo formado entre o polo magnético e o polo geográfico é denominado de declinação magnética. Bom, então se a gente está navegando, e se estivesse navegando, ou se a gente chega no terreno qualquer, onde vai ter uma obra, você colocou a bússola, ele vai indicar sempre o norte e o sul magnético, né? Norte magnético, sul magnético. E aí você, quando você colocar a bússola, você pode ser que o seu norte verdadeiro esteja assim, ó, né? E o magnético para cá. Então você vai ter que girar a bússola para saber onde fica o norte e o sul. Mas aí o que nós temos certeza é que o norte magnético ele vai ter que estar representado aqui nessa agulhinha que vai mostrar onde é o nosso norte. Bom, um outro aparelho que nos ajuda é o GPS Global Positioning System. Esse sistema todo mundo já conhece, né, de GPS. Hoje os celulares eles têm GPS, eles dão a posição local. Nós temos vários aplicativos que podem ser utilizados no próprio celular, utilizando GPS. Aplicativos de localização, vários aplicativos de celular já vêm automaticamente com o GPS, e aí nós temos o Google também, que tem o Google Maps, e o Earth também, que dão esse posicionamento praticamente correto, com um errozinho pequeno, de alguns metros, pode ser, mas 1 metro para a Terra inteira é nada, quase. Então, com isso aí a gente consegue também se localizar no terreno. E hoje, com o Google, a gente pode ver, inclusive, fotografias, né, de alguns metros de altura, de 40, 50 metros de altura, a gente consegue ver a fotografia do terreno e, inclusive, ver vegetação, ver solo, ver tudo mais. E existe, via satélite, vários filtros, né, e aí isso tem que ser pago, os sistemas, que a gente vai ver aqui na frente, onde é plotado, né, é visto, já tem um mapeamento dos tipos de solo, de tipo de vegetação, rochas,
minerais existentes, tudo isso já está mapeado, tá certo? Então, a nível global, a gente tem já essa possibilidade de navegar, né? A gente chama de navegação através do Google para ver, no geral, a visão dos locais. E o Google, ele está tão interativo, né, que já fizeram filmagem da maioria das grandes cidades e cidades médias, como Santana até tem, onde você pode navegar e ver as ruas com as casas em um plano filmado com a câmera de 360 graus, então nós podemos navegar em 360 graus, vendo exatamente tudo. Quem nunca brincou com o Google Terra, né, o Google Earth, a gente pode fazer isso, é muito interessante. Ele tem online e você pode também baixar o aplicativo e assim trabalhar com ele. Bom, nesse Google, a gente também, quando clica num ponto, ele vai dar automaticamente, em dois sistemas, né, de escalas diferentes, ele vai dar latitude e longitude. Então, o composto, no caso, a gente tem o SIG, que é o sistema de trabalho com GPS, esse Sigma, o programa SIG, ele vai dar também informações a partir de informações reais que existem distribuídos em 27 satélites. Esses satélites eles estão circulando ao redor da Terra, e aí eles vão dando o posicionamento, a fotografia, informações daquele ponto onde eles estão. Então, normalmente o SIG ele vai utilizar satélites que estão passando naquela área, ou que tem condições de dar informação daquela área no momento em que a gente pede essa informação. Então, o SIG é um programa americano, e tem vários outros programas. Então, o SIG, várias instituições brasileiras que trabalham com mapas, com informações de território, de terra. Então, nós temos o próprio INCRA, o nosso exército, as universidades, então, as universidades e cursos de geografia, então todos eles têm normalmente uma assinatura do SIG para utilizar as informações de satélites que são disponibilizadas nesse sistema. Então, é um programa que é pago porque é pago exatamente essa despesa de manter e de construir sempre satélites que vão substituindo, né? Os satélites ficam velhos, eles são lançados e eles vão caindo, e em algum momento ele vai ficar tão perto da Terra que ele é destruído, e aí tem que ter já outro que substitua. Então, existem vários satélites de vários países e eles vão jogando informações, e essas informações vão sendo capturadas por esses programas que utilizam satélites, né? Então, o GPS é outro sistema que vai dar indicação exatamente do ponto e com deslocamento, ou seja, eu posso utilizar o GPS, propriamente dito como aparelho, como eu posso ter o GPS no meu carro, no celular, e a partir do meu deslocamento eu vou tendo as informações, e aí cruzada com mapas de estradas, né, de caminhos, de ruas, de pistas, então é cruzada a informação de onde eu estou em cima daquele mapa já desenhado anteriormente, e aí esse cruzamento vai dando informação que são alimentadas, né? Normalmente esses programas são alimentados com informações de cada rua, de todo um mapeamento das cidades e das pistas principais. Bom, então, aqui está citando aqui o Galileu, que é europeu, né, da Comunidade Europeia, é uma construção conjunta da Comunidade Europeia, de mais de 16 países, e aí tem os russos também, que tem outro interno, que de uso militar deles, que é chamado de GLONASS, e aí eles não abrem esse sistema, ele é um sistema específico dele, mas a gente sabe que existe. Né? Então, esses satélites, eles estão ao redor do planeta, como está aqui esse desenho, né? Então, se a gente está nessa área aqui na África agora, e a gente liga e quer saber as informações daqui, os satélites que estão aqui em cima, eles vão dar essa informação, né, para que eu tenha essa informação do local que eu quero aqui. Certo? Então, não existe o satélite parado, né? Os satélites, eles estão, ele é lançado
e a uma altura. Nessa queda dele, ele não volta mais para a Terra, ele vai caindo, e essa queda dele é contínua, mas é uma queda que não vai vir para a Terra, ele vai continuar girando. Mas a cada ano ele vai descendo um pouquinho, vai descendo, e vai chegar um momento que ele não mais vai estar numa altura adequada. Normalmente é reutilizado o equipamento dele, e parte, quando ele entra na atmosfera, é queimado e cai os pedaços. Normalmente cai no mar. E aí existe muito satélite com um pedaço de ferro voando ao redor da Terra, né? Chave de fenda, de cano, de boca. Então, todo esse material que é caído, né, dos astronautas, e que tem uma manutenção. Existem espaçonaves que normalmente levam equipes para fazer manutenção de alguma coisa. Mas normalmente os satélites são criados para ter uma vida útil de 10, 20 anos, e eles vão ficar girando lá até que eles ficam defasados em termos de programas, de informações, né, esses que ficam ao redor da Terra. E tem aqueles que são naves espaciais ou sondas que vão sem tripulação, vão para direções diversas do universo, e de lá vão mandando informações, né? Se vocês olharem o Hubble, por exemplo, que é um dos principais da NASA, ele vem dando informações de vários planetas, né? Já passou pela Lua, aí fotografa aquela região, já passou por anéis de meteoro, já passou por asteroides, próximo de asteroide, e ultimamente ele já passou por Marte, já está em Saturno, já passou por várias áreas que ele vai emitindo fotografias e informações, né? E algumas sondas, elas são jogadas diretamente para chegar nos planetas, descer e coletar a amostra e analisar essa amostra, e envia as informações. Normalmente, para trazer amostras, algumas que vão lá, que cavam automaticamente, puxa a amostra de solo, tudo, mas para retornar para a Terra, ele tem que ter todo o motor, né, uma energia para retornar, que é mais difícil. Mas aí tem sondas de tudo quanto é tipo, né? Hoje em dia pode ir tripulado ou não tripulado, só que são projetos muito caros, né? Então, Marte e Lua são dois planetas, assim, dois planetas, satélite e o planeta, são muito explorados, né? E o Sol, esse hub, se eu não me engano, ele vai em direção ao Sol, então ele vai estudando os planetas e vai chegar no Sol, mas chegando no Sol, ele vai ser queimado, tal, mas aí ele vai trazer muita informação, assim como eu já tenho trazido, ele está numa área sem nuvens. O que é bom de sair da Terra aí é que a Terra ela tem até uns, sei lá, 15 quilômetros de altura, ela tem algumas nuvens, algumas áreas de nebulosidade que dificulta, né, as imagens. Então, quando ele sai da Terra, ele fica no espaço completamente aberto, sem umidade, sem atração gravitacional, e aí há uma possibilidade de ter visibilidade bem maior, e com isso consegue chegar, né, a informações mais adequadas. Aqui nós temos aqui a foto aqui de um navegador, né, de internet, de GPS, aqui um navegador de carro também. A maioria dos carros, a grande maioria dos carros da Europa já vem de fábrica. Aqui a gente está começando, mas eles botam 20, 30 mil a mais que tem um navegador. Mas o normal é que, assim, dos carros para frente, a gente tem um navegador normal dentro, incluído já no carro, né? E a gente possa andar para todos os lugares já com essa informação. Então, a localização determina o local exato onde determinado ponto se encontra a partir do cruzamento de informações obtida a partir das coordenadas geográficas, latitude e longitude. Então, as coordenadas geográficas, elas são formadas por paralelos, ou seja, linhas imaginárias. Não existe uma linha tracejada na Terra, mas são linhas imaginárias paralelamente à linha do Equador. São os paralelos. Além do Equador, há 4 paralelos importantes, né? Então, nós temos o Equador no centro da Terra, e nós temos outros paralelos, acima 2 e abaixo 2 do Equador. Então, nós temos o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, e um a norte e outro a sul, o Círculo Polar Ártico, que fica lá a norte,
e o ciclo polar antártico, que fica a sul. Então, nós temos aqui no desenho, nós temos aqui o Equador, né, que nós temos o leste, aqui o leste e o oeste, e a linha do Equador, dividindo a Terra em duas bandas, né, de laranja aí, uma superior e inferior. Aí nós temos os trópicos aqui importantes, o trópico de Câncer divide a Terra aqui, imaginariamente, e o ciclo polar ártico também nesse ponto. O trópico de Capricórnio, que fica nesse ponto, que aqui no Brasil passa exatamente na cidade de São Paulo, ali para São Paulo, e nós temos o ciclo polar antártico, aqui no sul. Então, nós temos duas linhas imaginárias no norte, duas linhas no sul, e o Equador dividindo a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, né, que politicamente sempre dizem que os países do norte eles são mais ricos e os países do sul são mais pobres. Em sua realidade, aqui nós temos alguns países assim, de médio, como a Austrália, né, que está no sul, o Brasil, que é um país considerado médio, né, que tem muita riqueza, mas mal administrada, mas questões aí para crescer, mas é um país jovem, assim como a Austrália. A Austrália é um país mais jovem do que o Brasil, mas melhor administrado. Então, nós teremos o Equador a 0 grau, tá certo? Nós podemos ter como referência 0 grau em termos de latitude, tá certo? Então, do Equador para cima, nós temos a latitude norte. Do Equador para baixo, nós temos a latitude sul. Então, cada vez que eu vou caminhando aqui nesse sentido, eu tenho graus, né, de latitude norte e graus de latitude sul descendo. Então, daqui para cima eu tenho graus de latitude norte e daqui para baixo do Equador eu tenho graus de latitude sul. A medida angular em graus, minutos e segundos de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, ela vai variar sempre de 0 a 90 graus do norte ou do sul, certo? Então, nós temos uma variação aqui, sempre de 0 grau, que é o Equador, a linha e 90 graus, que é o Polo Norte. Então, se a gente pegar o transferidor, você vai ver que aqui nós temos 90 graus aqui, e mais 90 graus aqui, chegamos a 180 graus. No sentido sul, a mesma coisa, nós vamos ter 90 graus aqui, e nós vamos ter mais 90 aqui, e vamos chegar a 180 graus aqui. Então, nesse sentido, essas linhas imaginárias, a gente vai ter os graus já por sublinhas imaginárias aqui. Ó. A gente vai ver que daqui para aqui é uma linha, daqui para aqui é outra linha imaginária, aqui é outra linha imaginária. Esse nós chamamos de linhas imaginárias, subdivisões. Então, com isso, a gente tem uma outra determinação de linhas imaginárias que nós chamamos de linha a latitude que vai até 50 graus norte. Então, essa linha aqui imaginária, ela chama-se de latitude norte, latitude A. Tá certo? Do Equador até 50 é latitude A. Latitude B vai do Equador até 30 graus de latitude sul. É a latitude B. A latitude C vai ser até 30 graus norte. Até 30 graus norte, latitude C, que representa essa linha aqui, ó, tá vendo? E latitude D seria a latitude até 40 graus sul, que é essa latitude aqui no sul da África. Essas latitudes são chamadas desse jeito para facilitar. Onde é que está a cidade de Lisboa? A cidade de Lisboa, ela está na latitude A, porque ela está incluída
até 50 graus norte. Onde é que está, digamos, Miami? Aí Miami está por aqui. Miami está também na latitude A e está também na latitude C. Ele está até 30 norte, tá certo? Ele está mais próximo de quê? Da latitude C. Então, Miami está na nossa latitude C. Onde é que está Maceió? Maceió está por aqui, então Maceió está nessa latitude B aqui, ó, 30 graus sul. E onde é que está, vamos ver, Angola? Está por aqui, né? Então, Angola está na latitude D. Está também na latitude B. Então, vejam que existem alguns padrões de acordo com essas linhas imaginárias. Vejam aqui 0 grau, até aqui 20, aqui 20, 30, aliás, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Então, vocês poderiam olhar depois na internet e ver Maceió, veja Santana do Ipanema, Pão de Açúcar, veja a cidade de vocês. Qual a latitude que ela tem? Procurem descobrir qual a latitude, certo? Depois, vamos ver os meridianos imaginários, que são verticais, a gente viu os horizontais. Então, nós temos os verticais também. Então, os verticais, o único meridiano que tem denominação específica é o meridiano de Greenwich, que passa na cidade de Greenwich, que fica na Inglaterra. Então, ele separa a Terra em dois hemisférios, oeste e ocidente, o leste e oriente. O ocidente e oriente, o leste e oeste, o ocidente e oriente. E ele é formado por semicírculos, que são as partes que a gente está vendo em frente aos nossos olhos, né, que o meridiano possui, e o antimeridiano formando um círculo, que é aquele que está atrás, na parte de trás. Então, nós temos o meridiano nessa parte da frente que a gente está vendo, e de trás a gente tem um antimeridiano. Nesse sentido, a cada passo que você caminha na direção leste-oeste, você está atravessando o meridiano. Você só está andando o meridiano. Então, se eu vou na direção norte e sul, eu vou estar atravessando uma linha de trópico, né? Uma linha imaginária tropical, horizontal, de latitude. E se eu estiver andando na direção leste-oeste, eu vou estar me movimentando em relação aos meridianos. Uma divisão imaginária vertical. Então, aqui embaixo nós vamos ter o hemisfério sul, e aqui, meridiano do hemisfério sul, a quantidade de linhas que nós temos, né? Então, a mesma coisa, nós temos o meridiano de Greenwich, e esse meridiano de Greenwich, se a gente anda a leste, a gente está andando a cada linha imaginária dessa 10 graus a leste, e se a gente está andando a direção oeste, a gente está andando a cada linha dessa 10 graus oeste, tá certo? Então, nesse sentido, a gente pode ver no GPS ou lá no Google, a gente vai ver que a gente vai ter uma latitude e a gente vai ter uma longitude. Então, a nossa latitude aqui em Maceió é mais ou menos 8 graus, e a longitude, eu não sei, vamos ver aqui, nós temos 1, 2, 3, mais ou menos 38 graus de longitude, entenderam? Então, nós temos para cada ponto que estamos, nós temos uma latitude e uma longitude. Então, se nós temos uma latitude no sentido vertical e uma longitude no sentido horizontal, quando a gente cruza os dois pontos, é o ponto onde a gente está, tá certo? E esse ponto onde a gente está é o ponto que o GPS trabalha. Então, a longitude é a medida angular em graus, minutos e segundos de qualquer lugar da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Então, se eu estou aqui no meridiano de Greenwich, a gente vai para qualquer lugar. Se a gente anda a oeste ou a leste, a gente vai estar modificando a nossa longitude.
que varia de 0 a 180 graus. A latitude, ela varia de 0 a 90 graus, certo? A longitude, a gente varia de 0 do Greenwich até dar uma volta na Terra, que dá 180 graus. Então, a gente vai estar andando em direção oeste ou direção leste. Então, para determinar mais ou menos as áreas, então nós temos também, em termos de longitude, essas 4 determinações. A longitude A, ela tem 60 graus oeste. Então, se eu andar aqui 60 graus, contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá no início na Índia, por exemplo, eu vou estar, até toda essa área aqui, eu vou estar na latitude A, ok? A Europa toda está onde? Praticamente toda na latitude, aliás, longitude A, que vai até 60 graus. AB, longitude até 60 graus. Oeste também. Longitude C, longitude que vai até 10 graus. Desculpa, eu estava fazendo o contrário, né? Oeste, vou dizer no leste. Ou seja, no caso, a é oeste, então vai até 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até esse ponto aqui, a gente teria 60 graus, mais ou menos, oeste, nós teríamos a longitude A. Longitude B até 70, também iria até aqui. Ou seja, até o final aqui de nós, onde nós estamos, nós iríamos até o final do Brasil, mais ou menos, nós teríamos uma longitude, e a B, mais 10 graus, a gente estaria praticamente até o final da América Latina, quase no final da América Latina, que é a América do Sul, aliás, América Latina na América do Sul. Então, se a gente quer falar nessa região, aqui a gente pode dar, na longitude A ou na longitude B, você já sabe que é essa região que compreende o Brasil, tá certo? Parte da África aqui, Brasil. Longitude C seria 10 graus de longitude leste. Então, seria essa camada de terra aqui, onde nós vamos ter a França, a Alemanha, a Bélgica, né? Um pouco da Espanha, e um pouquinho da Inglaterra, Dinamarca, e assim vai. A longitude 30 graus de longitude leste, nós chamamos de longitude D. Então, nós teríamos 1, 2, 3, e aí nós iríamos basicamente até praticamente ao final da Europa e parte central toda da África. Essa longitude D, ela cruza a África pela metade. Bom, essas são informações mais detalhadas um pouco do que a gente vê em geografia, para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia mais apurada de como é distribuído. Então, o que é coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas é um conjunto de paralelos e meridianos. Nós temos os paralelos para a latitude, que é no sentido vertical, e nós temos os meridianos, que é horizontal, e nós temos os meridianos no sentido vertical. E aí, quando a gente cruza um paralelo com o meridiano, a gente vai ter um ponto de cruzamento entre os dois, que é exatamente a nossa coordenada geográfica. Então, quais são as coordenadas geográficas que nós temos no terreno? Então, se eu tenho um terreno aqui, uma propriedade, ela vai estar aqui, tem um ponto, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então, quais são as coordenadas? Então, tem que saber latitude, longitude, latitude, longitude, latitude, longitude, latitude, longitude, e aí com o GPS eu consigo calcular o tamanho da área e as dimensões e quais são os limites dela em termos. Tem uma ponta aqui, pronto, vai marcar esse ponto, ele vai fazer aqui, vai ter um ponto aqui, e aí ele vai fazer exatamente o cálculo dessa área, com o GPS a gente consegue fazer o cálculo desse perímetro,
E, além desse cálculo do perímetro, ele vai dizer exatamente os pontos de limites, certo? E se for um terreno só do chão de casa, do mesmo jeito a gente tem. Aqui, 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 a gente vai ter os pontos. Onde é que está o norte? Tá, o norte verdadeiro é para cá, tá? Então, norte aqui e sul aqui. Tá? Então, se eu botar aqui uma setinha para o norte, pronto, eu já sei que é norte-sul. Então, pessoal, as coordenadas geográficas, elas vão dar essa visão em termos de localização para a superfície terrestre. Você vai localizar exatamente o terreno onde você vai construir, onde está o projeto, e são determinadas a partir desse cruzamento de latitude e longitude. E com isso nós temos a certeza do local, né? Então, se a gente olhar em relação ao globo terrestre, né, nós vamos ter aqui os exemplos, latitude A, 45 graus norte. Onde é que está? Aqui. Longitude 105 oeste, tá certo? Aí nós temos o meridiano de Greenwich aqui no centro. E aí a gente vai ter mais ou menos isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente teria mais ou menos aqui esse ponto, nós estaremos em latitude 45 graus e longitude 105. E assim vai, nós temos condições de saber, a partir das latitudes e longitudes, os diferentes pontos no globo terrestre, e isso tudo automaticamente com a ajuda dos satélites hoje em dia. Alguma pergunta inicial em relação a esse material? Pessoal, ficou claro? Vamos falar agora, por favor.